Tá bom. Boa noite a todos. Eu acho que eu só falei com desencarnados. Vamos ver se tem gente viva aqui. Isso. Boa noite. Ah, agora melhorou. Estou no lugar certo. Não por um acaso, eu havia preparado uma palestra para a noite de hoje. Me escutam bem no fundo? Mas, na vinda para cá, eu converso com alguns colegas há 5 minutos antes, e a gente respeita a espiritualidade. A intuição veio com Deus e o planejamento reencarnatório. Que espetáculo! Sou de berço espírita, familiares espíritas, desde criança. Desde a minha mocidade, embora espírita, me vinha uma preocupação ao seguinte: o que vem depois do desencarne? Alguém aqui nunca teve um medo da morte? Na mocidade eu tinha um medo da morte. Aí quando a gente diz assim, nunca tive o medo da morte, será? Até ela bater na sua porta. Aí vem aquele frio na espinha e fala assim, meu Deus, será que é agora? Será que eu estou preparado para o desencarne? Será que lá no fundo mesmo, porque nós somos espíritas, entendemos um pouco de mediunidade, mas será que se ela bater na nossa porta e dizer assim, olha, é agora e não tem volta? Era uma aflição que me dava na mocidade. Me dava porque na época a gente não tinha ideia do que acontecia depois. Através da mediunidade de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de Leon Denis, etc., etc., passamos a conhecer um pouco a mais sobre a vida espiritual e o medo foi diminuindo um pouco. Aliás, Allan Kardec, na questão 149, nos ensina que a passagem daqui para lá é apenas uma passagem. Não precisa ter medo. E ainda tem gente, Júnior, que acha que na hora que o desencarne vir vai se tornar uma pessoa melhor. Só porque desencarnou. Agora eu sou santo, não estou mais na carne. Como se fosse simples assim. Ai, desencarnei, agora eu sou um espírito melhor. É nada. É apenas uma passagem daqui para lá. Se você é assim hoje, lá você vai continuar o mesmo. Porque o progresso ele vem com o tempo e não com a passagem. E aí eu fui perdendo um pouco do medo do desconhecido em razão do livro Nosso Lar. E a vida continua, renúncia, libertação. E eu vou falar de alguns livros, porque a Andressa disse assim, Marchiori, fala de livros no Ceareiros do Bem, porque lá é o centro espírita onde os espíritas mais leem. Lá os espíritas que assistem a palestra lê 2 livros espíritas por mês. A biblioteca é cheia de pessoas procurando. Culpa da Andressa. E aí a gente vem aprendendo um pouco. Perdi o medo do que acontece do lado de lá, mas algo me aborrecia ainda. O medo da dor. O medo da dor do desencarne. Oh, meu Deus, será que isso dói? E o Livro dos Espíritos nos explica na questão 154, quando Allan Kardec pergunta assim, o momento derradeiro do desencarne, o espírito sente dor? No momento não. É uma passagem indolor. O que nos dói pode ser uma dor física momentânea de um súbito. Depois cessa. Não há mais a parte física, porém, a dor consciencial pode perpetuar. Você seguiu Jesus? Você perdoou o seu próximo? Você refez aquela amizade que deveria ter feito? Prestou assistência ao seu filho? Assistiu seu pai e sua mãe na velhice? Um vô? Assistiu um padrasto, uma madrasta ou virou as costas? Aí a dor pode ser consciencial, mas a dor física não é apenas uma passagem. Passei a não ter medo da dor física, mas uma coisa me assombrava até pouco tempo atrás.
Será que depois do desencarne, que eu já sei o que acontece do lado de lá, que não há mais a dor física, será que eu cumpri com esse planejamento reencarnatório que eu fiz antes de vir? Porque depois do lado de lá nós vamos ter que olhar para trás e olhar na vida, no nosso livro da vida, escrita com tinta perene, que fica, que está registrado, que levamos. Será que o nosso livro eu cumpri com aquilo que eu planejei para mim? É uma dor que me assombrava. Foi quando então eu fui fazer o exame dessa matéria. Para isso, eu vou fazer um convite aos amigos. Eu vou pedir para que vocês pensem, vocês livres do corpo físico. Pense vocês enquanto espírito, só espírito. Esqueça o perispírito, esqueça a matéria. Pense vocês só espírito. Quando eu fiz essa palestrinha num centro menor lá em Mirassol, uma moça disse assim para mim: mas Marchiori, como que eu vou pensar? Ela era recém-chegada na doutrina. Como que eu vou pensar eu em espírito? Parece que você está dizendo que eu sou duas pessoas. Eu disse, na verdade você é três. Mas a parte do perispírito precisa estudar um pouquinho mais. Vamos ficar com dois. O que você vê que é a parte física e com aquela coisa que você tem dentro de você que não é físico. Ela disse, como não? Eu sou eu. Eu falei, não. Repare no espelho. Eu fiz ela tirar um espelho. Olhe no espelho. Aí eu peguei um espelhinho, olhei no espelho, falei assim, o que eu vejo hoje em setembro no espelho? No espelho eu vejo alguém, hoje, alguém que está assim um pouco magrinho, um pouco que daqui a pouco vou entrar na academia, porque setembro, outubro, novembro é a hora da academia, tá bem de físico, o verão vai chegando, as festas natalinas, formatura de filho, formatura de neto, praia, recebimento de pessoas. Setembro a gente começa a fazer caminhada, começamos a fazer exercício físico para que em dezembro estejamos todos nós bem, porque afinal de contas é verão, precisamos cair naquelas roupas novas. Não é assim que acontece? Quando chega Natal e Ano Novo, a gente que está bem na roupa, foi na formatura, recebeu os parentes, todo mundo esbelto, Natal come, bebe, Ano Novo come, bebe, para 3 gerações. Já repararam não? Natal, aquela mesa com doces, comidas à vontade que sobra. Passa a época festiva, olha para aquele mesmo espelho, em fevereiro e março. Aí você olha para aquele espelho e fala assim, gente, eu engordei, ganhei um monte de quilo, não é assim que acontece? Não é? Aí a gente começa a fazer aquelas promessas do regime de segunda-feira que nunca começa. Não é assim? E aí eu disse para ela falou assim, Marchiori, mas até aí você está dizendo de mim o que eu vejo. Falou, pois é, você está se enxergando por fora. Antes estava magro, esbelto, fez exercício antes do Natal, depois do Natal engordou. E você reparou. Falou, pois é, eu estou olhando o físico. Falei, então, mas essa análise do que era magro agora deu uma engordadinha, a análise quem fez não foi o físico, foi o que está dentro de você. Ela falou assim, não, foi o meu cérebro. Falei, não, o seu cérebro é apenas um instrumento utilizado por aquilo que está dentro de você, que é o ente que raciocina. O corpo físico, diz a questão 22 do Livro dos Espíritos, é apenas um instrumento de ação no plano da matéria, daquilo que está dentro, da essência que raciocina, da essência que analisa a vida, as cores, as pessoas, o afeto, o amor, é aquilo que consegue compreender a vida à tua volta. Não é o cérebro. Ele apenas traduz no físico o que o espírito raciocina. É o espírito ser pensante. Questão 23 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta o que é a alma. E os espíritos respondem, é o princípio inteligente que está dentro de você. É ele quem raciocina, é ele quem pensa. Então o físico é o que está por fora, mas a inteligência é o espírito. E ela disse, eu não enxerguei. Eu falei, basta você olhar um recém-desencarnado. Alguém que acabou de morrer, está morto. Por que ele não se levanta? Acabou de morrer, mas ele não se levanta mais. Por que ele não levanta?
Ele não levanta porque o ser inteligente não habita mais o corpo físico, porque ele tem cérebro. Acabou de morrer, o cérebro está ali pulsante ainda, às vezes até com um pouquinho de fluido, mas ele não levanta, porque o ser pensante, que analisa, que levanta o braço, que enxerga, que escuta, que ouve, não habita mais aquele corpo. Então imagine você enquanto esse ser inteligente fora da matéria física. Agora, imagine-se fora. Porque há 100 anos atrás, não tinha ninguém de vocês aqui. Ninguém de vocês estava aqui há 100 anos atrás. Há 120 anos não tinha ninguém aqui. Você estava como espírito na erraticidade, livre da matéria densa. Imagine-se livre da matéria densa. O que é que você lá em cima planejou para estar aqui hoje? Gente, não é muito tempo não. Há 100 anos atrás apenas. E daqui a 100 anos você não vai estar aqui de novo. Você vai estar lá de novo. Imagine se você lá, há 100 anos atrás, como é que você planejou a tua vinda para cá? O que você planejou para você? Ah, Marchiori, mas eu, espírito, planejo a minha reencarnação? Planeja. Questão 258 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta assim, nós, espíritos na erraticidade, planejamos as nossas provas, os nossos desafios? Resposta, claro que sim. O gênero da prova somos nós quem escolhemos, porque afinal de contas, gente, ninguém melhor do que você para saber do que você precisa. Não sou eu que vou dizer assim para você, você precisa de paciência. É você que tem que fazer o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, olhar para dentro da sua consciência e falar assim, gente, como eu não tenho paciência? Gente, como eu não tenho tolerância? O cara falou daquela outra religião, mas eu não gosto. O cara falou daquele partido político, mas eu não gosto. O cara falou daquele time de futebol, mas eu não gosto. Você sabe qual é o seu problema. Falta de fé? Resignação? Tolerância? Escolhemos o nosso gênero de prova. Aqueles que têm a possibilidade e o discernimento de pedir, porque há as reencarnações compulsórias. Aqueles espíritos extremamente comprometidos com as faltas e que ainda não têm a consciência do bem e do mal. Aí vem numa reencarnação compulsória, o que não acontece no Centro Espírita Ceareiros do Bem. Porque aqui só tem espírito de luz. Foi o que o Júnior me falou. Mas que olha, fala lá, que lá é cheio de espírito de luz. Então nós, em razão do nosso poder de consciência, escolhemos o gênero da nossa prova. Ah, eu topei com uma pedra lá na frente, chutei e rasgou meu dedão. Planejei no plano superior, não planejou nada. São acontecimentos que acontecem aqui da vida. O gênero da prova são aquelas provas que abalam o coração. O gênero da prova são aquelas que te testam a moral, a tua evolução enquanto ser eterno. Uma perda de um filho numa recém-idade, ainda jovem, uma família um pouco intempestuosa em que ninguém se acerta, às vezes um filho ingrato, uma mãe tempestuosa, às vezes um problema. Já repararam que às vezes tem gente que luta, mas não vem. Mas o meu vizinho não faz nada, não faz nada, mas tem. Aquelas coisas que nos abalam a fé, a resignação, a tolerância, a paciência, o perdão, a indulgência. Esses acontecimentos são os gêneros da prova. Um exemplo, a riqueza ou a pobreza. Riqueza, o gênero da prova. Como que ela vai chegar a mim? Aí a divindade nos coloca no trilho para se chegar. Às vezes no nascimento. Essa eu queimei, não foi para mim, porque eu nasci numa família pobre. Quando eu cheguei aqui, até me perguntaram, você é o parente conhecido do fulano de tal? Falei, conheço, mas ele é da parte rica, eu sou da parte pobre. No nascimento eu gastei, mas poderia vir pelo casamento. As circunstâncias da vida, se esse for o meu planejamento, pode me trazer pelo casamento. Esse eu também gastei. A minha esposa é mais pobre que eu. Mas pode vir pela Mega Sena. Isso eu estou tentando. Vai que vem. Afinal de contas, o espírita joga na Mega Sena da virada. Toma cuidado, porque se estiver no teu planejamento reencarnatório, é a prova mais difícil que o espírito
pode suportar. E não sou eu quem o diz. É Jesus, o nosso irmão maior. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Estão lembrados? Não que seja impossível, mas a prova é tremenda. Porque quando a gente ganha riqueza, o que a gente pensa? Vou mudar de casa. Vou comprar um apartamento e alugar. Vou comprar carros e alugar. Vou melhorar de roupas, melhorar. Ah, mas tem uma porcentagemzinha, eu dou por cento. Uma porcentagemzinha eu dou por cento. Mas primeiro as minhas satisfações. Casas, apartamentos, viver de... É ou não é? Primeira coisa que o espírita pensa em ganhar na Mega Sena é parar de trabalhar. Ah, parei de trabalhar. Pedi rescisão na minha firma. Para quê? Vou viver de renda. É ruim, não. O dinheiro não é um problema. O problema é trabalhar com ele. Seria ingratidão para com Deus e com o nosso planejamento não aceitar a questão financeira, desfazer como se fosse uma coisa ruim. Não, muito pelo contrário. É um objeto do qual nós temos que desenvolver o nosso raciocínio e trabalhar para o bem comum, ajudando uma creche, construindo uma empresa para dar bons empregos, olhando bem, remunerando bem as pessoas, tratando bem as pessoas, desenvolver a ciência, a educação, o comércio. Não é isso, mas pode estar no nosso planejamento. E aí, Allan Kardec, aprofundando mais esse tema, faz a seguinte pergunta, questão 264. Espiritualidade, já que eu escolho o gênero da minha prova, por exemplo, a riqueza, que por enquanto não é minha, o que orienta nós, enquanto espíritos fora da matéria, para escolher o gênero da prova? O que é que nos orienta? Resposta: a evolução moral. Fora da matéria, amigos, cessa a ilusão que nos traz a vida física de poder. Cessa a ilusão da vida física de riqueza como algo para não trabalhar. Cessa a ilusão de autoridade, de ser reconhecido, ter notoriedade. Nós, enquanto espíritos imortais, pensamos em estar do lado de Jesus, caminhar junto com ele em mundos celestes, habitar os planetas onde só há espíritos desenvolvidos. É assim que nós desejamos enquanto espíritos fora da matéria. Tem um livro que a Andressa mandou eu falar, que chama-se Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira. Falou, mas pode falar que o pessoal leu. Quando conta a história daquele escritor Camilo Castelo Branco, lusitano, português, que desencarnou pelo suicídio e acabou parando no Vale do Suicida, socorrido pelos servos de Maria, atendido no hospital de Maria de Nazaré. Quando ele é atendido e para no hospital, ele conhece uma pessoa lá que também havia tirado a vida pelo suicídio, chamado Jerônimo Silveira. No capítulo 8, chamado Rumos Novos, há um diálogo entre os dois que nos mostra claro o nosso planejamento reencarnatório e as provas difíceis da nossa vida. No caso de Jerônimo Silveira, o dinheiro. Lá na espiritualidade, Camilo Castelo Branco não queria voltar para a vida física, mas Jerônimo Silveira, já ciente da sua condição de espírito atrasado, pediu para reencarnar logo e foi atendido. Quando houve uma conversa entre os dois, e Jerônimo narra assim para Camilo Castelo Branco, palavras do livro, abre aspas. Jerônimo dizendo, Camilo, renascerei no Porto, em Portugal, segunda maior cidade de Portugal. Renascerei no mesmo Porto, como ainda ontem na reencarnação passada, pois harei numa vida objetiva em casa fazendada, cheia de dinheiro. Servirei novamente pessoa bastada, cuidarei de capitais financeiros, dos meus e dos outros. Pela segunda vez, seguirei as rixas das tentações sopradas pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo. Subirei no conceito dos meus semelhantes, considerar-me-ão personagem honrada e grata. Tudo isso realizarei como expiação, riqueza como expiação, de possuir uma vida abastada, mas arriscada e temerosa,
séria, mais difícil do que a própria miséria. Então, quando nós viemos para cá e temos uma vida abastada, não é para ter facilidades na vida enquanto pessoas orgulhosas e vaidosas. Quando viemos para cá e temos fama e reconhecimento, às vezes a gente vem não como um abastado, como milionário, mas às vezes como um diretor de uma empresa. Às vezes a gente vem como um diretor de uma associação civil, às vezes a gente vem como um ministro de um Supremo, às vezes a gente vem como um prefeito de uma cidade, um vereador, às vezes a gente vem como um presidente de centro espírita, uma entidade religiosa, para ser reconhecido? Não, para poder levar o bem para frente. Esse é o objetivo e é o que pensa o espírito fora da carne, como nos ensina os nossos amigos espirituais. E aí eu tinha medo. Na hora que bater a morte, por assim dizer, do corpo físico na minha porta, será que eu vou olhar para trás? Eu cumpri com esse planejamento que aqui eu vim? Fui aprofundar um pouco mais esse tema. Foi quando eu me apaziguei com o meu temor, quando eu descobri que Deus estava comigo no meu planejamento reencarnatório. Por isso o tema, Deus e o planejamento reencarnatório. Ele estava lá com você quando você planejou a tua vinda para cá. Marchiori, como assim Deus estava comigo? Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Quando a gente é novo no Espiritismo, a gente pega os livros dos Espíritos e começa a ler assim. Se eu perguntar aqui, quem já leu o Livro dos Espíritos, acho que todo mundo vai levantar a mão. Mas se eu perguntar, porque eu vi o Júnior dizer assim antes da reunião, gente, nós temos estudos na casa, tá? Ler é uma coisa, estudar, como o Júnior puxou a orelha de gente, tem estudo na casa, é diferente. Porque o ler, a gente lê assim. Pergunta número 1 de Luz Espírito, quem é Deus? Deus é isso aqui. Pergunta número 2, Deus é infinito, porque tem 3. A gente vai lendo e tá tudo certo. No estudo, a gente faz assim. Questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Vamos entender a pergunta. Eu não consigo compreender a resposta se não entender a pergunta. E a primeira pergunta é magnífica, é sensacional. A pergunta assim, origem de tudo. Eu não poderia ler as mais de 1000 perguntas sem conhecer a primeira. A primeira onde abre o leque, diz assim, quem é Deus? Mas eu preciso entender a pergunta. Porque quando Allan Kardec pergunta quem é Deus, ele não está perguntando quem é. Porque se fosse eu, falando com espiritualidade, numa psicografia, falando com os espíritos superiores, espírito da verdade, conhecimento pro infinito, eu perguntaria assim, gente, quem é Deus? Olha minha cabeça curta, porque eu quero saber quem é. Eu quero tocar, eu quero pegar, eu quero ver, eu quero conversar, eu quero abraçar. Mas Deus não é matéria. Deus não é de carne. Deus não é algo denso. Deus é imaterial, por isso ele não perguntou quem é Deus. E nem perguntou o que é Deus. Porque Deus, sem ser uma pessoa, poderia ser um algo, uma fumaça. Poderia ser um raio. Poderia ser uma luz, um clarão. Poderia ser um odor de rosas. Poderia, mas ele não perguntou o que é. Porque Deus não é matéria. Por isso ele pergunta, que é Deus? Resposta, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ponto. É o que dá para a gente entender. Porque a tríade, na questão 77 do Livro dos Espíritos, nos explica assim, quais são os elementos que compõem o universo? Deus, Espírito e matéria. Se são Deus, se são 3, e Deus não é espírito e não é matéria, ele não é nem espírito e nem é matéria. Ele é uma inteligência suprema, uma causa primária. E nessa resposta, a gente fica meio assim, sem entender a essência dele. E a gente não imagina que ele poderia estar conosco aqui e agora, como de fato está aqui e agora. Tudo, ele é a causa primária. Se tudo no universo tem a assinatura do seu autor,
O fluido cósmico universal tem a assinatura do seu Criador. Portanto, o que você pensar, o que você fizer, a reunião que nós fizemos aqui, aqui ele vai estar. Então, nessa questão número 1, às vezes pode nos deixar uma vaga percepção, mas se formos aprofundar o entendimento, no livro Gênesis, capítulo 2, que se fala Deus, Allan Kardec nos explica um pouco mais sobre a sutileza de Deus e diz assim, abre aspas, porque as palavras não são minhas. Kardec dizendo em A Gênesis: pelo fato dos espíritos imperfeitos eu não ver Deus, não se segue que estejamos distantes dele. Os espíritos, assim como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino, o fluido cósmico universal. O que há as imperfeições de nossos espíritos são vapores que impedem de vê-los, mas quando esse nevoeiro dissipar e alcançarmos a perfeição, irá resplandecer a beleza divina, tal como aconteceu com Jesus, quando saiu para o deserto para conversar com o Pai, entender e vê-lo, porque ele, como um espírito sublime, já não tinha as imperfeições da matéria como nós temos. Então, o fato de não vê-lo com os olhos da carne, porque os olhos é uma coisa imperfeita, embora bela. Não conseguimos ver todas as cores que são possíveis na natureza. Enxergamos pouco, ouvimos poucos dos sons possíveis na natureza. Um pet escuta melhor do que você. É o que acontece com um espírita que chega de madrugada em casa. Não vou falar de outras religiões. O espírita, quando está no bar e a esposa está dormindo, ele chega devagarzinho para a mulher ver que ele está chegando, porque estava no bar. Só que ele está chegando devagarzinho, mas tem alguém que está ouvindo. Porque o nosso ouvido é imperfeito, não escutamos tudo. Mas tem o nosso pet que escuta melhor que nós. Aí você chega devagarzinho. Quem detecta a tua chegada? O teu cachorrinho. E aí a gente vai percebendo que as nossas composições físicas, Allan Kardec estava certo quando diz, na questão 244, que nós, os nossos elementos físicos, por ser matéria densa, não conseguimos perceber a presença do Criador do universo. Somos limitados, mas Ele está junto conosco. Então eu percebi que quando eu planejei a minha vinda para cá, o gênero da minha prova, a riqueza, a pobreza. Aí uma moça perguntou assim para mim, mas Marchiori, você está dizendo que a minha sogra foi eu quem escolhi? Eu falei assim, não, você escolheu não, você implorou. Porque enquanto espírito fora da matéria, você pensou assim, eu preciso evoluir. Qual o melhor aparelho na academia do espírito para a gente evoluir? Porque na academia tem vários aparelhos. Tem aparelho do supino, tem para bíceps, tem para tríceps, né? Tem para as costas, tem todos os tipos de aparelho. Para o espírito também. Tem espírito que serve para a paciência, que às vezes é um cunhado chato. Às vezes tem um aparelho que é melhor para tolerância. Às vezes tem um que às vezes é um chefe turrão, lá você tem que ter tolerância. Agora, tem dois aparelhos que são verdadeiras universidades espirituais. O cônjuge e a sogra. É uma academia completa. Então, se nós estamos aqui naquele lugar, naquelas circunstâncias, for porque nós pedimos, imploramos para a nossa evolução espiritual. E aí a gente olha e se desfaz do companheiro ao nosso lado, se desfaz da sogra, se desfaz da nora, se desfaz do genro, e aí a gente vai percebendo que a gente vai tropeçando. Mas Deus estava com você quando você escolheu o gênero da sua prova. Por isso a minha avó falava uma coisa, e eu não compreendi o que ela falava, mas era de uma sabedoria milenar. Ela dizia assim, vocês também ouviram falar, Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Quem fez assim tem mais de 60 anos, porque é um dito da época da nossa avó, e ela falava, olha, fica tranquilo, meu neto,
Deus não dá um fardo. É verdade. Porque Deus estava conosco na escolha do gênero da nossa prova. Nos deu o livre-arbítrio para escolher aquilo que era necessário para nós, sem descuidar daquilo que a gente poderia completar, porque sabe a divindade. E aí a gente passa, estudando a doutrina espírita, passamos a entender que junto com o livre-arbítrio do pedir, vem uma outra coisa chamada lei de responsabilidade. Porque vem a prova, mas também vem a lei de responsabilidade caso você não passe pela prova. O que acontece conosco quando a gente estuda na escola e não passa pela prova? Repete. Vamos fazer de novo, até aprender a passar por aquele obstáculo. Vem a lei de responsabilidade. Quem diz isso? Allan Kardec. Livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. É o capítulo, é o item. Quando no item 3 do Código Penal, Allan Kardec diz assim, através do Espírito da Verdade, aspas, porque a palavra não são minha. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não haja uma fonte de gozo. Fecha aspas. É a lei da sementeira e da colheita. Deus é bom demais, ele permite a gente semear tudo, até espinho. Porém, a colheita é obrigatória. Semeamos o que você quiser, você é livre para o que você quiser, até semear espinhos, mas filho, tome cuidado, que se plantar espinhos na sua trilha, é espinhos que você vai colher e não morango. E aí, a gente vai entendendo que a divindade estava conosco na escolha do gênero da prova, só que ele vai mais além. Lá no planejamento reencarnatório, não estávamos escolhendo sozinho. Estávamos assistidos por espíritos mais inteligentes, mais experientes do que nós, chamado o seu guardião, o teu mentor, os ministros, os espíritos superiores. Nas colônias espirituais existem departamentos específicos para ajudar na elaboração do nosso planejamento reencarnatório, porque Deus está conosco e nos manda a pleia de espíritos mais experientes. Olha que legal isso. E não sou eu que digo isso. Tem um livro, aí a dona Vera falou assim, Marchiori, fala do livro Missionários da Luz, que o pessoal já leu. Falei, então eu vou falar, Vera. No livro Missionários da Luz, Psicografia de Chico, com André Luiz, capítulo 12, Preparação para Novas Experiências, André Luiz estava falando com o seu mentor lá, com o seu guia. O Alexandre sorriu para ele, que era o espírito que estava dando a aula para Alexandre, explicando sobre uma colônia onde eles estavam, quando André Luiz faz a pergunta, mas os espíritos aqui recebem indicações para o planejamento reencarnatório? Resposta de Alexandre, porque as palavras não são minhas. Abre aspas. Temos aqui, André, bons amigos. O planejamento da reencarnação nesta colônia. Serviço importante, espiritual, diretamente relacionado com as atividades do esclarecimento. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa por modos padronizados, no campo de manifestações puramente evolutivas, aquelas compulsórias. Porém, há uma grande porcentagem, André, que não obedecem ao mesmo programa. São mais complexos, foge à expressão geral. E assim, é lógico, precisam de um planejamento. E aí somos auxiliados com os nossos amigos espirituais lá em cima. Tem um outro livro, Nosso Lar, que todo mundo já ouviu pelo menos falar. Capítulo 47 é o capítulo Volta de Laura. Era a mãe de Lísias, o amigo do André Luiz que apresentou a colônia para o André Luiz. A mãe viria reencarnar a dona Laura. E lá, quando ela veio reencarnar, veio o esclarecimento para ele assim, abre aspas, porque as palavras não são minhas. Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. Ainda hoje, no gabinete da governadoria, forneceu uma nota do Ministério do Auxílio. Lá, chamava-se Ministério do Auxílio. Recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação
o máximo de cuidado com o trato dos ascendentes biológicos de Laura, para não entrar, que vão entrar em função de constituir um novo organismo para a nossa irmã, fecha aspas. Nos planos espirituais existem amigos mais experientes que nos ajudam a escolha das nossas... Olha, eu tenho certeza que comigo foi mais ou menos assim. Quando eu estava lá 100 anos atrás, eu devo ter virado para o meu mentor e falado assim, olha, eu preciso planejar, vamos planejar, Marchiori. Vamos lá no Ministério da Reencarnação. Tô lá, todo mundo lá, equipe. Marchiori, e aí? Falar, gente, eu preciso testar tolerância, paciência, fé, resignar, tudo isso eu tenho. Eu queria ir sem perna. O meu mentor deve ter olhado para mim e falou assim, Marchiori, tem certeza? Tenho. Mas por que sem perna? Na época romana, tinha aqueles bigas, onde a gente, dentro do Coliseu, degladiava um com o outro. Eu era um cara renomado, forte nas bigas, assim, eu decepei um monte de perna, eu preciso ir sem perna, para dar valor a esse membro que eu amputei. Marchiori, será que dá? Marchiori, eu não sei, hein? Não, eu quero ir sem perna, mas eu quero ir sem braço também. Quero, sabe por quê? Porque lá na época da Revolução, na época do feudalismo, em que eu era dono de terra, eu fiz um monte de lavrador trabalhar, e eu, assim, derrubei e cortei um monte de braço porque eles não produziam, então eu deixava eles sem braço, eu preciso vir sem braço para pagar a minha expiação. Marchiori, mas é muito. Não, mas eu quero ir sem visão também. Eu quero ir sem visão porque mais para frente, na outra reencarnação, na Revolução Francesa, quando eu era dono de uma indústria, eu fiz o pessoal trabalhar com caldeira e aquela água quente caiu no olho do que pessoal e cegou um monte de gente, eu não ajudei ninguém. Quero ir sem perna, sem braço e cego. Tenho certeza que como Deus estava comigo, as pessoas mais inteligentes viraram para mim, Marchiori, não vai dar. Não vai dar na tua condição? Não dá, meu amigo. Faz o seguinte, sou teu mentor, é o seguinte, nós entramos num consenso, você vai com tudo, porque não vai dar. Vai com a perna, vai com o braço, vai com os olhos. Você tem duas missões, que dá para você nessa encarnação são duas. Leva teu filho para evangelização, porque lá na época da Inquisição, tá lembrado? Eu estava tentando ocultar na minha mente. Falei assim, você esqueceu da Inquisição, hein? Lembra quando você pegou as criancinhas lá e desvirtuaram, queimou a criancinha na fogueira, deixou as criancinhas ser pais, desvirtuou? Volta, leva para evangelização. Vai trabalhar com criança. Aí eu chego no centro espírita e pergunto, tem evangelização? Tem. Que dia que é? É terça-feira, segunda-feira. Segunda-feira? Não sei, segunda-feira tem. Mas segunda? Tem que levar. Ou às vezes é no domingo. Tem domingo. Que hora? 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Mas tem que levar. Pronto. Queimei o único serviço que eu tinha. Na verdade, eu tinha outro. Que me disseram assim, aí você vai reencarnar e vai ter que falar também para os centros espíritas. Vai falar, porque na época romana, todo mundo era amigo de Pedro. E aí você, como diretor romano, impediu todo mundo de ouvir Pedro, agora você tem que falar o que Pedro ia falar. Vai e vai cumprir. Resultado, a Vera me liga, Marchiori, segunda-feira, Ceareiros do Bem. Vera, estou indo. Porque se eu não for, eu posso estar acabando com o meu planejamento reencarnatório. E aí, para a gente finalizar, porque o meu tempo já deu, e aí eu fiquei um pouco preocupado, meu Deus, será que eu tô seguindo? E aí eu comecei a olhar 4 personalidades, para tentar copiar. Já que eu não consigo ser Jesus, e eu tenho certeza que eu não vou sair daqui Jesus, não vou, porque ele é um espírito puro. Questão 625 é a questão do Livro dos Espíritos, é o tipo mais perfeito, e não vou chegar lá, mas eu vi colegas que conseguiram pelo menos vencer na sua vida. Vou citar 4 nomes, que eu acho que venceram na reencarnação. Hippolyte Léon Denisard de Rivail, conhecido como Allan Kardec, eu acho que o cara venceu. Madre Teresa de Calcutá, eu acho que ela venceu. Francisco Cândido, um maravilhoso Xavier, eu acho que ele venceu. Divaldo, missionário da paz, Pereira Franco, eu acho que ele venceu. Eu olhando essas 4 personalidades que eu acho que venceram, eu fui tentar pensar o que cada um deles tinha para que eu pudesse adotar, já que eu não posso, assim, chegar na esfera de Jesus. Mas foram 4 personalidades que estiveram comigo na vida terrena. E aí eu fui olhar para Allan Kardec. Poderia falar várias qualidades, N qualidades, mas se eu
pensar Allan Kardec assim, eu penso na fé. A fé, palavras de Allan Kardec, abre aspas, fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, fecha aspas. Allan Kardec falava de vida espiritual nos anos de 1800, gente. Ele falava de espírito fora da matéria em 1800. Ele falava em mundos superiores em 1800. Ele falava em Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas em 1800. Ele falava em mediunidade, efeitos físicos, psicografia, psicofonia, em anos de 1800, gente. Falar hoje, ano de 2025, é fácil, eu falo. Imagina falar isso nos anos de 1800, sem ter Chico. Não tinha Chico, não tinha Emmanuel, não tinha Divaldo, não tinha Joana de Ângeles, não tinha Leon Denis, tinha Allan Kardec para trazer o Pentateuco e bater na sua própria... Olha a fé desse homem, gente. Vamos passar para Madre Teresa? Madre Teresa podia citar 1 milhão de qualidades, mas o que essa moça orava era impressionante. Você só via essa moça orar, e orava, onde ela ia, orava. Aí teve um jornalista que virou para ela e falou assim, Madre, por que você tanta, por que você fala tanto com Deus? Porque você só ora. Ela respondeu assim para ele, falou assim, eu não falo nada para ele, eu só escuto ele. Aí ele perguntou, nossa, você só escuta? Mas então o que ele tanto fala para você? Nada, ele só me escuta. Um escuta o outro, ninguém fala nada. Olha o poder da oração dessa moça, a comunhão que ela tinha com a divindade. Vamos falar aqui de Chico Xavier? Podia ter N qualidades, mas a caridade desse ser que psicografou mais de 450 livros sem direito autoral de nenhum. Pobre, hein, gente? Não tinha dinheiro, não. Pobre. Mais pobre do que nós aqui. Bem mais pobre que nós. Irmãos de 9 irmãos lá, perdeu a mãe com 5 anos de idade. Mais de 10 mil cartas psicografadas. Nunca cobrou nada, gente. Falou da pomada. Cobra nada. Absolutamente nada. Pobre, gente. Precisando de roupas. Que esse homem fez caridade. E Divaldo Franco? Poderia falar N qualidades, mas a força de vontade de Divaldo é uma coisa impressionante. Porque às vezes a gente bate no peito e fala assim, no Cearense do Bem, ou no Allan Kardec, ou no outro centro lá na Bahia. O nosso centro atende 300 famílias por mês. A gente doa cesta básica para 100 famílias durante o mês. Gente, Divaldo Franco adotou como filho mais de 600 crianças. No nome dele, adotado, de papel passado. A gente bate no peito e ajuda o centro com 300 famílias, 100 famílias. Divaldo adotou mais de 600 crianças no nome dele registrado. Ele atendia no centro dele, na Mansão do Caminho, mais de 3 mil pessoas por dia. Olha a força de vontade, porque desejar o bem é uma coisa, eu também desejo. Quem não deseja? Mas transformar o desejo por vontade, porque vontade é o desejo em ação. Levantar e fazer. 600 crianças. Quem teria essa coragem, essa vontade de transformar o desejo por vontade? E aí a gente termina então assim. Passei a não ter medo do meu planejamento reencarnatório, porque eu sei que depois do desencarne todos nós vamos vencer. Todos nós vamos vencer, mas precisa de vontade, como Divaldo. Precisa de caridade, como Chico. Precisa de oração e comunhão com Deus, como Madre Teresa. E precisa de fé, esperança, que conseguimos, como aconteceu com Allan Kardec. Juntemos esses 4 elementos. No final da nossa jornada, vamos olhar para trás e dizer assim, obrigado, meu Deus, pela vida que eu tive e pela força e fé. Por isso, manda a mensagem de meio para a gente encerrar na mensagem Confia Sempre, que diz assim, abre aspas, não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que teus pés estejam sangrando. Segue para frente, erguendo por luz celestes acima de você mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. De todos os infelizes aqui na terra, meus amigos,
Os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Porque o maior infortúnio, a infelicidade, é sofrer a privação da fé, não ter fé e continuar vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe teu coração e te atormente o teu ideal, aguilhoando-te com aflição e te ameaçando você com a morte. Mas não se esqueça jamais que amanhã sempre será um novo dia, um dia de possibilidades e de alavancar o nosso planejamento reencarnatório. Muita luz e muita paz. Obrigado.